Eles não conseguem mais esconder a pressão compradora e eu posso provar para vocês. Uma denúncia grave. Fala aí, galera, Mano Cal aqui. Bom, semana passada eu destaquei que o Bitcoin precisava de uma segunda semana de alta consecutiva para indicar que os compradores estavam retomando o controle do mercado. Com isso, a gente teve uma segunda semana de alta, porém foi uma barra meio sem convicção, né? Um doji. E isso ainda não demonstra um controle total por parte dos compradores. A gente precisa de mais uma semana de alta, talvez, né? De preferência fechando aqui acima da máxima do mês passado, né? 110,600, ou acima da máxima histórica, né? O que obrigaria os vendedores a recuarem em um short squeeze e daria mais confiança aí para os compradores, né? Chamando mais atenção, chamando mais compradores, né? Tem gente que opera só rompimento de topo histórico, seja de ação, de qualquer ativo, então isso chama bastante compra, né? Mas antes de continuar a análise, né, vou pedir para você deixar o like aí, comentar no vídeo, se inscrever no canal. 50% das pessoas que assistem um vídeo, né, ficam aí só de tocaia e acaba não se inscrevendo no canal, tá? Então já se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos. E eu acho que vale destacar como o Bitcoin ele tem perdido a volatilidade, né? Não perdido, né? Mas com a volatilidade cada vez menor. Mas isso geralmente é um prenúncio de uma expansão da volatilidade em breve, né? O mercado trabalha assim, comprimindo a volatilidade e depois expandindo, né? Se a gente olhar aqui no diário, a gente vai ver que já está negociando aí no mesmo range, né? Nessa faixa de preço aqui dos 109, 107, 110, já fazem 6 dias, né? E até a caixinha do Nubank já rendeu mais do que o Bitcoin nesse período, né? Realmente o Bitcoin está precisando de um tadala aí para dar uma animada, né? Mas ao mesmo tempo que esse padrão aqui a gente chama de lateralidade estreita. E isso é um modo rompimento, tá? Daqui pode sair um grande movimento. Não sei para onde seria, pode ser para qualquer lado. Mas eu tenho meus indícios aqui de que pode ser para cima. Isso porque se a gente observar, né, como o preço se comportou outras vezes em que ele tocou nessa zona aqui de resistência, entrou uma caralhada de venda, né? Aqui, aí depois o mercado caiu forte em direção a um suporte, né? Depois ele tentou retomar e mais uma vez, né? Uma pressão vendedora muito forte em direção ao suporte, mas dessa vez ele bateu, caiu um pouco, né? Subiu e não caiu rápido, como aconteceu aqui das outras vezes, né? Ele acabou ficando de lado aqui. Então, isso pode ser um indício de que a pressão vendedora nessa resistência está se exaurindo, né? A gente pode ver como ele tentou cair aqui uma vez, né? Aí deu uma recuperada, tentou cair de novo e agora também deu uma recuperada, né? Na verdade é que os compradores eles estão comprando esses sinais de venda aqui, apostando que poderá ter um rompimento em breve, né? E a gente vai ver se a gente pode fazer isso também. Eu queria, na verdade, que o Bitcoin caísse aqui para uma região onde tem um order block do 4 horas, para depois fazer uma recuperação, né? Talvez fazer uma bear trap aqui. Mas eu tô achando que isso vai acabar não rolando, tá? E a gente vai ter que tentar entrar nesse trade aí de outra forma. E a outra forma seria no diário, onde o mercado deixou um micro fundo duplo aqui, nessa região, aqui e aqui. E a ideia seria comprar, né, dependendo de como for o fechamento de hoje, né? Se for uma boa barra de sinal, por exemplo, fechando próximo da máxima, a gente compra acima da máxima e coloca o stop aqui nesse fundo, tá? Um stop bem pequeno para tentar antecipar o rompimento dessa região, né? Só que é um trade mais arriscado, né? E talvez eu não faça com a minha mão cheia, né? Ou seja, faça com
com uma mão menor, né? Já que é um trade próximo da resistência e aí não é um lugar favorável para comprar. Porém, se der certo, o risco-retorno compensa, né? Essa baixa probabilidade, justamente porque o stop ele é pequeno, né? Então seria uma compra aqui, com o stop aqui curto, né? Justamente se perder essa região, pode degringolar e cair mais, né? E com alvo ali acima da máxima histórica, beleza? E bom, quem quiser fazer parte lá do CryptoFlow, ter acesso à nossa carteira, né, de investimento a longo prazo, onde a gente investe aí em algumas ações, às vezes algumas altcoins e também mineradoras, né? A gente já conseguiu um resultado bem favorável aí desde que a gente criou a carteira, rendendo acima do Bitcoin, né, que é o mais importante. Inclusive, eu vou fazer um vídeo também sobre como uma maneira nova de analisar os ativos e encontrar os ativos que podem performar melhor do que o Bitcoin no período, né? Justamente baseado nisso que eu comprei algumas ações aí, como o MSTR, por exemplo, a Strategy, né? E entre outras aí. Para quem quiser fazer parte, o link tá aí na descrição. E quem abrir conta, né, pelo nosso link da BingX, tem 10% de desconto aí na assinatura. E é isso, galera. Por esse vídeo é isso. Não esqueça de deixar o like aí de vagabundo, deixar o seu comentário no vídeo também. E tamo junto. Valeu!